membros do Ministério Público, da Advocacia Geral da União, da Receita Federal, da Controladoria, para que possam nos auxiliar na análise desses documentos. Isso já foi feito, ao menos formalmente. Agora, precisamos concretizar isso, precisamos analisar documentos, precisamos buscar outros ilícitos que foram praticados a partir desta rede. O senhor acha que Fernando Cavendish, o proprietário, por enquanto, da empreiteira Delta, deve ser chamado rapidamente a depor? Eu não tenho dúvidas disso. Imaginem, o relator e o presidente da CPI foram contra nesse caso. Eles foram contra, mas eu fui a favor, né? A minha opinião é que a sua participação deve existir o mais rápido possível. Por quê? A participação da Delta com o Carlinhos Cachoeira não se circunscreve só ao Centro-Oeste, só o Cláudio Abreu. Nós temos o Pacheco, que é o diretor do Sudeste, que está aí com prisão decretada, ao que consta pela Operação São Michel, aqui no Distrito Federal. Existem relações nas conversas, nas interceptações telefônicas, que dão conta de reuniões entre eles. Ele precisa se explicar o que ocorreu nesse ponto. Nós precisamos quebrar o sigilo fiscal, precisamos quebrar o sigilo bancário. E a CPI pode e deve fazer isso independente do Supremo Tribunal Federal. Nós não podemos esperar o Supremo Tribunal Federal decidir. Nós podemos fazer isso. Agora, por que o senhor acha que o presidente da CPI, o relator da CPI, o grupo ali em torno deles foi contra convocar Cavendish? Por chapa-branquismo? Não, eu não faço esse juízo do senador Vital do Rego e do Odair, porque até agora eles têm caminhado nesse sentido de buscar com que esta CPI... O senhor acha que eles erraram nesse caso? Eu entendo que sim, mas eles não decidem, né? Nós temos um equívoco de entender que o presidente da CPI e o relator decidem. Eles não podem decidir. Existe o princípio da colegialidade, que quem decide é a CPI. E cada um assume... Eles encaminham, né? E cada um assuma a sua responsabilidade. Eles encaminham, como o presidente do Senado encaminha os projetos, são colocados em pauta. Como o presidente do Supremo Tribunal Federal coloca os processos em pauta. Isto faz parte do sistema democrático. O senhor é senador de primeiro mandato. O que o senhor acha do Senado hoje? Quantos ali, de fato, são comprometidos dos 81, o senhor acha? Em ser bons senadores, em atuar para combater a corrupção? Sim, eu sempre, durante a minha vida como procurador da República, eu combati políticos que não prestam. Como existem jornalistas que não prestam, médicos que não prestam, existem senadores que cometem ilícitos. Agora, eu cheguei ao Senado e encontrei pessoas ali decentes, pessoas que estão buscando, né, os princípios republicanos. Agora, eu não saberia dizer a você, até porque eu não tenho contatos com todos, né, num número determinado de quais senadores estão... Acho que é a maioria? Eu penso que sim, eu sou um otimista, realista. O senhor convive ali com Jader Barbalho, senador, a quem o senhor investigou no passado. Como é essa convivência? Absolutamente democrática. Eu não tenho nada contra o criminoso, eu tenho contra o crime, né? Sou senador da República, não posso abrir mão de minhas atribuições nem das minhas convicções, porque nós temos ali um cidadão processado e eu fui daqueles que o processou. O senhor defendeu a saída de Carlos Lupe, que é presidente nacional do PDT do Ministério do Trabalho, falou a favor da saída dele do cargo. Agora o senhor apoia a presença de Brizola Neto como ministro do Trabalho? Não, eu entendo e disse isso para o Brizola Neto, que o PDT ele não precisa de ministérios para apoiar a presidente da República. Eu entendo que partido político não serve para dar emprego para quem quer que seja. Eu entendo que a presidente deve ter a liberdade de indicar técnicos para os ministérios. Pode indicar políticos? Pode. Indicar políticos que conheçam do tema. Eu disse isso a ele. Eu não fui na posse dele no Ministério do Trabalho. Eu entendo que o PDT ele deve continuar apoiando a presidente da República, mas este apoio não significa apoio em todas as situações, depende da convicção do partido político. Eu defendo que o PDT não tenha ministérios. Que nota o senhor dá para o trabalho da presidente da República até agora? Sim, eu estou impressionado positivamente com a presidente da República em alguns temas. Por exemplo, na questão da liberdade, na questão do exercício da democracia, a reunião de ontem, naquele evento de ontem, foi um exemplo disso. Agora, me parece... A reunião onde foi empossada a Comissão da Verdade. A Comissão da Verdade, em que foi regulamentado a Lei de Acesso à Informação. Isto mostra que o próprio convite aos ex-presidentes, isso mostra um exercício de democracia, nós temos que convir. Agora, este aparelhamento do Estado por partido político, eu tenho sérias restrições. Eu não entendo
que partidos políticos tenha este objetivo, entregar um partido político a um determinado, entregar um ministério a um determinado partido político. Isto não é republicano, mas a causa está nesse presidencialismo de coalizão. Que nota o senhor dá para o trabalho da presidente de 0 a 10? De 0 a 10, digamos um 6 está bem aplicado. Essa nota é maior ou menor do que a que o senhor teria dado ao ex-presidente Lula e ao ex-presidente Fernando Henrique? Com todo respeito ao presidente Lula, né, e ao presidente Fernando Henrique, mas nós temos que superar esta dicotomia, né, entre PSDB, Fernando Henrique, PT, Lula. O Brasil é muito maior que isso e a presidente está mostrando isso. O senhor deu 6 para a presidente Dilma. Que nota o senhor daria para os outros dois ex-presidentes? Eu vejo que hoje, né, as mudanças, elas não são rupturas, elas são continuidade. O governo Fernando Henrique representou um acerto na economia, uma estabilização da moeda, e o presidente Lula recebeu resultados disso. O Brasil não foi criado em 2003. Cada um colocou um tijolinho. O Fernando Henrique, digamos, 6, e o Lula, em razão da falta de combate à corrupção, eu daria 5. Porque o caso do mensalão, eu concordo inteiramente com o Procurador-Geral da República, é um atentado à democracia. O senhor filiou-se ao PDT, mas em geral às vezes faz algumas críticas ao PDT. Já ouvi o senhor falando sobre a atuação do PDT. Acabou de falar agora, o PDT não deveria ter ministérios. O senhor já pensou em trocar de legenda? Eu vejo que a troca de legenda não tenha resultado. Nós temos muitos partidos políticos no Brasil e esses partidos não representam hoje a realidade que nós vivemos política. Eu vejo que a partir da eleição de 2012, no Brasil, nós deveríamos ter um rearranjo político disso, para que possamos superar esta dicotomia que eu acabei de dizer. Nós temos que pensar o Brasil estrategicamente. Nós não podemos pensar o Brasil a partir de 2 grandes partidos que ficam canibalizando outros partidos, que têm outros partidos como satélite. O Brasil é maior que isso. Agora, os partidos são parte fundamental no sistema democrático. O PDT é um partido que tem várias comissões provisórias pelo país e críticos desse modelo dizem que isso atenta contra a democracia. Sim. No caso do Mato Grosso, como é a situação do PDT localmente? O Mato Grosso, nós tivemos eleições ano passado, em outubro. Eu era o presidente do PDT, da comissão provisória. Eu abri mão da presidência do PDT, sou vice-presidente do PDT, um deputado estadual é o presidente. Lá é um diretório eleito. É melhor ser procurador ou senador? É melhor ser um servidor público que cumpre suas atribuições. Eu estou muito feliz no Senado. O momento meu como procurador da República passou, aí eu estava cansado de haver processos ajuizados e não julgados. Penso que no Brasil nós todos estejamos precisando de ler mais os princípios republicanos. E no Senado eu estou, ao menos, buscando este caminho. A Comissão da Verdade foi empossada nesta semana e há uma discussão sobre o escopo da investigação. Se devem ser investigados os agentes de Estado que cometeram abusos contra os direitos humanos ou se também os grupos de esquerda que atuaram durante a última ditadura militar devem também ser investigados. O que o senhor acha? Eu vejo que a Comissão da Verdade deve investigar os fatos que ocorreram. Dos dois lados? Dos 2 lados, para trazer a verdade. Isso não significa que o cidadão que estava na defesa de um direito natural, que é o direito de resistir, ele possa ser responsabilizado por isso. Trocando isso em miúdos, a Comissão da Verdade tem que demonstrar os fatos que ali ocorreram. Agora, quem deve ser responsabilizado, e eu defendo isso, são aqueles que, se utilizando do Estado, praticaram crimes contra a humanidade, dentre eles a tortura, o desaparecimento forçado. Agora, cidadãos que estavam no seu direito constitucional de resistir, estes não merecem responsabilização. A Lei de Acesso a Informações Públicas entrou em vigor e o Senado anunciou nesta semana que não vai divulgar os salários detalhados de cada um dos seus servidores. Está correta essa decisão do Senado? Eu entendo que esteja equivocada esta decisão, porque o salário de um servidor público não faz parte do seu sigilo bancário, do seu sigilo fiscal. Não há que se falar em ofensa à intimidade, à vida privada. Ele tem que revelar o seu salário, sim, porque se ele não desejar revelar seu salário, ele vai para a iniciativa privada. É o ônus
que você exerce para ser servidor público. Como corrigir isso? Corrigir isso pedindo administrativamente ao presidente do Senado que cumpra a lei. O senhor vai, ou o seu partido, ou o senhor pretende oficiar o presidente do Senado, José Sarney, sobre esse tema? Ontem, essa decisão foi de ontem, né, saiu nos jornais hoje, eu vou ler a decisão administrativa da diretora-geral do Senado para ver que providências possam ser tomadas. Todos os órgãos públicos podem ter documentos reservados, é legítimo que isso ocorra. No caso do Senado, por exemplo, ou do Congresso em geral, há documentos de CPIs que são sigilosos. Por quanto tempo devem ser classificados em sigilo ou de maneira reservada tais documentos? Eu tenho dúvidas disso, Fernando. Eu tenho dúvidas. Porque a Lei 9.296 de 97, que trata das interceptações telefônicas, né, durante o processo judicial, por exemplo, essas conversas o sigilo pode ser afastado. Quais documentos, quais informações seriam sigilosas de uma CPI? Eu não vejo razoabilidade para isso. Eu não vejo razoabilidade para isso. Eu vou até me atentar a este fato. Por exemplo, os relatórios das CPIs anteriores estão no site do Senado, isso é público. Eu estou analisando os relatórios da CPI do bingo, da CPI da arapongagem, para ver se nós possamos encontrar alguma relação com esta CPI. Isso deve ser público. Eu não vejo razoabilidade para que documentos, informações do Senado da República, do Congresso Nacional, possam ser acobertadas por esta natureza. Porque o Senado criou uma comissão que vai classificar documentos. Que tipo de documento produzido no âmbito do Senado deve ser classificado como reservado? Isso foi ontem, né? Eu vejo que nós precisamos saber o que essa comissão vai analisar, porque eu não tenho como entender que o Senado da República possa praticar atos acobertados pelo sigilo, a não ser durante a comissão parlamentar de inquérito. Eu não vejo. Quem sabe, se o presidente da República declarar guerra, né, ao outro país, e aí nós vamos votar alguma coisa assim, quem sabe reuniões secretas de aprovação de embaixadores que o Senado faz pelo 52, quem sabe alguma coisa nesse sentido, mas eu preciso analisar essa decisão administrativa. Senador Pedro Taques, muito obrigado por sua entrevista à Folha UOL. Muito obrigado. E o exercício democrático da imprensa, eu valorizo. Não há democracia sem imprensa livre. Agora, liberdade rima também com responsabilidade, e vocês estão de parabéns pela liberdade e responsabilidade. Muito obrigado.